Muito bem, eu sou Leandro Viana e sejam bem-vindos ao Nerdverso. E o vídeo de hoje é sobre Maya Lopes, a Echo, personagem que vai aparecer na série do Gavião Arqueiro e já foi até confirmado uma série solo pra menina, assim, ó. E então a gente aqui vai contar pra vocês a relação dela com Clint, com o Demolidor, com o Rei do Crime, assim. Claro que no final tem aquelas teorias envolvendo ela e a série do Gavião, né? Mas vamos lá que a história, assim, é muito boa. A Maya Lopes é uma nativa da tribo da nação Cheyenne, é uma menina que nasceu surda e foi apresentada em uma HQ do Demolidor lá de 1999. E quando assim ela ainda era uma criancinha, o pai da Maya, que secretamente assim era um mafioso, ele foi morto sob ordens do seu parceiro, que era nada mais, nada menos que Wilson Fisk, o rei do crime. Só que a pequena Maya, ela estava ali presenciando tudo. Pô, imagina assim o trauma da criança. O pai dela assim até colocou a mão que estava toda ensanguentada assim no rostinho dela. E isso até que meio que ficou uma marca registrada assim da personagem. Só que o pai da Maya, ele fez assim um último pedido pro Fisk ali, que ele criasse a menina, né? O Fisk, ele honrou esse desejo, cuidou dela como se fosse a própria filha, mas não vai pensar assim que é porque ele tem o coração mole, tá? Na verdade, ele assim via um grande potencial na Maya. Ela era considerada assim uma menina que tinha deficiência mental e até foi mandada assim para uma escola para pessoas que tinham dificuldades lá de aprendizagem. Mas em questão de segundos, uma hora ela conseguiu replicar uma música no piano. Bom, daí já foi realocada lá para a escola de superdotados. E o poder da Echo é praticamente o mesmo do treinador. O vilão que a gente viu lá em Viúva Negra, lembra? Ela tem a memória fotográfica, ela copia, recria perfeitamente qualquer movimento. Por isso, assim, que ela se auto-intitulou Echo. Então, desde que foi adotada pelo Fisk, ela frequentou as melhores escolas para prodígios, né, que o dinheiro poderia comprar. Bom, nesse caso, o dinheiro do crime. Mas, pelo menos, isso ajudou a Echo, assim, a ser talentosa, a explorar muito mais as suas habilidades. Bom, antes de continuar, assim, com a história, eu vou pedir para que tu dê aquele like verso, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa força pra gente. Um certo dia, quando o Fisk e a Maya estavam lá visitando o túmulo do pai dela, a Maya perguntou como quem não quer nada, quem tinha matado o pai. Ela era pequena, não tinha mais memória da época, só lembrava assim daquela marca de sangue no rosto. O Fisk, né, unindo assim, o útil ao agradável, falou que tinha sido o Demolidor o grande responsável, né? Só que o Rei do Crime é um cara muito ardiloso, ele bolou assim um plano para atingir o ponto mais fraco do Matt Murdock, que era o coração. O Rei do Crime, então, tá dando uma de cupido, né? Tá criando ali um relacionamento entre os dois. O Fisk, ele tinha dito que o Matt achava que ele era uma pessoa má e que somente a Maya seria a única pessoa que poderia provar, convencer ele que ele estava errado. E como o Fisk planejou, assim, o Matt e a Maya logo se apaixonaram. Nesse meio tempo, assim, ela assumiu o disfarce de Echo. No rosto ela pintava então uma marca de mão branca que lembrava aquela lá que o pai tinha deixado nela quando era criança e começou a caçar o Demolidor lá para vingar a morte do pai, né? Claro que ela não sabia que era o Matt por trás da máscara. Bom, a Maya, ela se dá conta que o Demolidor, ele se movia muito bem no escuro, meio que descobre assim a fraqueza dele, leva a luta para um lugar que os sentidos do Demolidor ali são inúteis. A Maya derrota ele, né? E quando tá prestes ali a matar o Demolidor, ela descobre que estava lutando na verdade contra o seu amado, o Matt Murdock. Bom, nessa hora o Matt, né, como um bom advogado, ele consegue ali abrir os olhos da Maya, né? Ela descobre então toda a verdade, todas as mentiras do Rei do Crime lá, e como vingança, a Echo, ela vai lá e atira no rosto do Wilson Fisk, deixando ele cego. Bom, ele mereceu por tudo que fez pela Maya, vai dizer, né? Mais tarde ele recupera a visão lá através de uma cirurgia até. Depois disso a Maya, ela sai lá dos Estados Unidos, né, abaladíssima, né? Imagina, viveu uma vida de mentiras. Foi fazer lá um retiro espiritual, um exame de consciência. Quando ela volta, descobre ainda que o Matt estava em outro relacionamento. Ela vai então, resolve lá também visitar o Rei do Crime, que estava amargurando um tempinho na prisão, né? E lá o Fisk então diz pra ela que não culpava ela por nada do que ela tinha feito e ainda amava ela como se fosse uma filha. Tipo, o cara mais orgulhoso do mundo, né? Nem pra pedir desculpas pra Echo, assim, ó. Bom, daí sim, né? Precisando de paz, a Maya, ela sai em uma missão, assim, por sabedoria. Nessa busca, ela conhece assim, o Wolverine, eles criam um lindo laço de amizade, ele ajuda a Maya, assim, a se recuperar, ensina os valores japoneses, conhecimentos desse submundo, sabe? Assim, ela meio que faz as pazes com o passado. Tempos depois, meio que a Marvel queria dar, assim, uma reformulada nos Vingadores, trazendo, então, os novos Vingadores. Bom, o pessoal, assim, não tem muita criatividade para escolher nome, né? Mas o grupo ali tinha os pilares do Capitão América e do Homem de Ferro, e chegaram, assim, para completar o time, o Homem-Aranha, o Wolverine, a Mulher-Aranha, o Luke Cage, o
o Sentinela e um personagem misterioso que se chamava Ronin. Sim, o mesmo manto que o Clint lá, o Gavião Arqueiro, usou lá em Ultimato, lá depois que a família sumiu. E a identidade do Ronin foi um mistério assim por um tempo. Diziam que era o Demolidor, outros que era o Punho de Ferro por causa da amizade com o Luke Cage. Mas a especulação acabou quando surgiu ali uma dica muito sutil, né? O Ronin não escutava, tinha deficiência auditiva. Cara, a Echo foi a primeira personagem a vestir o manto de Ronin nos quadrinhos. Então tu entende, assim, por que ela tem tudo a ver com o Clint, porque ela tem que estar na série do Gavião, sabe? Nos quadrinhos, esse arco, assim, tem dois grandes e importantes momentos que eu quero falar, tá? O primeiro foi quando a Maya, ela foi assassinada pela Elektra, quando a própria Elektra liderava lá aquela organização à mão, sabe? A mesma que a gente viu na série da Netflix. Mas logo depois, né, a Maya foi revivida pela Elektra, eles tinham planos assim para que a Echo entrasse para a organização, né, e foram assim enchendo ela de drogas. Mas para resumir a história, assim, os novos Vingadores surgiram, sendo que de novo tinha uma nova pessoa vestindo lá o manto de Ronin, assim, ninguém sabia quem era, a Marvel cheia dos segredinhos na época, assim, e com tudo isso rolando, a Echo mata a Elektra, né, e daí a gente tem um dos maiores choques das HQs, porque quando a Elektra tá ali morta no chão, a gente descobre na verdade que era um Skrull. Cara, assim ó, ficou todo mundo sem reação, sabe? Ninguém esperava por isso. O arco da invasão secreta começa aqui. E voltando ao mistério lá de quem era o novo herói mascarado, foi revelado depois que o Ronin era o Clint, cara, assim ó. Então o segundo momento importante é esse. A Echo, ela dá de presente esse manto, esse novo codinome pro Clint ele continuar usando. Depois disso, com o tempo, assim, a Echo morre, ressuscita, foi hospedeira da Força Fênix. Teve até um caso ali, deu uns beijos no Cavaleiro da Lua, né? Lembrando que vai ter, assim, série dele estreando ano que vem. Agora, falando da série do Gavião Arqueiro, a gente sabe, assim, que a Echo, ela vai aparecer. Nos trailers dá pra ver que ela tá perseguindo o Clint, então, com certeza vai ter aquela adaptada aqui. Ao invés de falarem que foi o Demolidor o responsável pela morte do pai dela, vão dizer que foi o Clint. Eu até apostaria que vão colocar a culpa lá no Ronin, né? E com a Kate voltando a usar o traje, daí a Echo vai ficar com muita raiva. Eu quero ver, assim, muito essa luta, né? Porque a Echo é muito foda nas artes marciais. E como vocês viram, a personagem está totalmente ligada com Wilson Fisk. A gente aqui do Nerdverso não fica em cima do muro, né? Então a nossa aposta é que o Rei do Crime vai aparecer na série, assim, e ainda vai ser o mesmo lá da Netflix. O mesmo ator, no caso, né? O Vicente D'Onofrio. Imagina que loucura, assim, quando ele aparecer, cara, assim, ó, não sei nem como vai ser a minha reação. Mas, como nos quadrinhos, a Echo, ela vai descobrir a verdade, vai se aliar ao Clint e à Kate, assim, pra enfrentar esses grandes vilões por trás de tudo. Mas uma coisa é certa, assim, eu quero uma referência da Echo, ela usando o traje de Ronin, né? Tem que ter, cara. Aliás, tem série confirmada da Echo, então pode apostar que ela tá muito foda, assim, Gavião Arqueiro. Pra mim, ela tem, assim, uma história muito boa pra ser contada, sabe? Imagina, assim, ela pode ser introduzida em um arco com o Demolidor, ou até, assim, pode ser importante lá em Invasão Secreta. Espero, assim, que tenham curtido esse resumão da Maya Lopes, a Echo. Comentem aí se vocês conheciam a personagem, o que vocês esperam dela. Mandem suas teorias, tá? Mas uma coisa assim, ó, não se esqueçam que o Nerdverso vai fazer análise de cada episódio de Gavião Arqueiro no nosso podcast, né? Vocês encontram no Spotify e a versão em vídeo aqui no YouTube. Então assim, ó, fiquem ligados no Nerdverso. Uma boa semana a todos e até a próxima.